Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua chegada na Unicamp, fazer um breve histórico das suas principais lembranças e das atividades exercidas na universidade. Bom, eu cheguei na Unicamp trazido por uma pessoa muito querida, o Antônio Sérgio Aroca, que foi professor nosso, que foi candidato a vice-presidente da República, era professor da Preventiva, e fui convidado pelo professor Miguel Tobar Costa, estava na pediatria lá em Ribeirão Preto, e vim e comecei a fazer puericultura dentro do ambulatório de medicina preventiva, que a pediatria ainda não tinha acabado, e nós não tínhamos ainda formado nenhuma turma, né? Eu cheguei aqui, a primeira turma estava no 5º ano. E eu fiz, uma época, um híbrido de preventivista e pediatra, né? Trabalhando em puericultura. Na época, o diretor da Faculdade de Medicina era o saudoso doutor Antônio Augusto de Almeida, né? O primeiro diretor da Faculdade de Medicina. Nós trabalhávamos na Santa Casa, né? Era um prédio bastante acanhado, as nossas instalações eram muito modestas, mas a gente já via lá o sonho de uma grande faculdade de medicina e uma constância, a preocupação com o atendimento adequado, com o ensino de qualidade. E eu fiquei muito pouco tempo nessa situação, imediatamente passei para a pediatria, que era a minha vocação, é o que eu gostava de fazer. E em 1969 eu já era assistente do departamento de pediatria. E nós estávamos então ali na Santa Casa de Misericórdia, numa enfermaria muito pequenininha, em que a gente juntava todos os pacientes. E foi assim que eu cheguei na Unicamp, mas desde o começo já participei das atividades docentes. Me lembro que no ano que eu cheguei aconteceu uma coisa muito interessante, eu acho que os professores mais antigos devem lembrar. Nós fizemos uma coisa chamada comissão paritária, né, que era um grupo de professores, alunos e funcionários que resolveram sentar para discutir a universidade, a faculdade de medicina, né? O professor Zeferino estava começando a organizar a universidade, estava aparecendo os primeiros institutos na Unicamp, isso no ano de 1968, 69. Foi assim minha chegada na universidade, já discutindo um pouco o que era a universidade, com os professores, com os alunos e os funcionários. Foi o começo, foi assim que eu cheguei. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco o seu trabalho como coordenador do departamento de pediatria. Então, foi uma época muito interessante, de muito pioneirismo de todos os colegas do departamento. Nós éramos muito jovens, né, todos nós. Eu ainda estava começando a minha carreira de pediatra e a convite do professor Pinotti, que então era o diretor da Faculdade de Medicina, eu assumi a chefia do departamento de pediatria. E eu fiquei 12 anos dirigindo a faculdade do departamento de pediatria. Praticamente a grande maioria dos docentes que hoje brilham aí no departamento de pediatria eram estudantes na época, né? E graças a Deus o departamento de pediatria cresceu muito e foi uma fase de pioneirismo, né? Nós estávamos desenvolvendo as primeiras especialidades, a nossa residência estava começando a ser organizada, o internato em pediatria estava começando a ser também estabelecido, ele já existia, mas nós tínhamos basicamente na Santa Casa 3 grandes áreas: ambulatório, o berçário lá na Santa Casa e a enfermaria de pediatria. E, obviamente, começamos a trabalhar em Paulínia, né? No posto de saúde, no centro de saúde de Paulínia, que era um convênio que o Departamento de Medicina Preventiva e a Pediatria mantinham com a Prefeitura de Paulínia, onde nós tínhamos um convênio, inclusive internacional, com o apoio da Organização Mundial da Saúde, e os nossos estudantes, os nossos residentes faziam estágio da comunidade lá em Paulínia. Isso foi o começo do Departamento de Pediatria. Eu fui o primeiro doutor do Departamento de Pediatria, a primeira tese de doutorado na Unicamp, na medicina. Pouquíssimas teses de doutorado antes da minha, teve do professor Pinotti, não sei se teve mais alguma. Depois eu me doutorei em 72, foi a primeira tese de doutorado do departamento. Depois foi da professora Silvia Brandalize. E em seguida nós fomos montando. E hoje o departamento de pediatria virou essa pujança, com pós-graduação, com uma residência respeitada no Brasil inteiro. Eu me orgulho muito dessa fase inicial de implantação do departamento. Éramos todos generalistas, fazíamos clínica pediátrica geral, as especialidades pediátricas estavam aparecendo, um momento de muita improvisação. Nós tínhamos uma enfermaria que tinha muita dificuldade, nós tínhamos drenagem no teto, fazíamos campanha para conseguir melhorar as condições de funcionamento, fizemos um famoso mezanino na Santa Casa, em que o professor Zeferino Vaz ia lá e brincava comigo que eu tinha feito um mezanino muito baixinho, mas é que era da minha estatura que eu cabia lá dentro, ele dava na metade da altura da enfermaria. Mas, olha, formamos gente muito importante para a pediatria brasileira. Eu acho que hoje nós temos mais de 400 ex-residentes saídos do departamento de pediatria. Aí no Brasil inteiro está se organizando agora o primeiro encontro dos ex-residentes do departamento. E começou nisso aí.
Basicamente eram alguns docentes mais antigos, né? No começo do departamento de pediatria, éramos poucos, tínhamos 5 ou 6 docentes no máximo, e depois foi a expansão. Foi esse o começo do departamento de pediatria. Coordenador do programa de residência em pediatria. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre essa experiência. Era uma época em que nós todos tínhamos que fazer de tudo, né? Tínhamos que coordenar os programas de residência. Também fui o coordenador da pós-graduação em pediatria, fui o primeiro coordenador do mestrado e doutorado em pediatria nosso aqui. Eu acho que a gente fazia um pouco de tudo. A gente era chefe de departamento, outros colegas eram coordenadores de ambulatório, outros do berçário, e a residência a gente, obviamente, ajudou no começo. Eu me lembro muito de um trabalho conjunto, de as pessoas trabalhando em conjunto. Era uma época em que todos nós éramos muito jovens, né? Eu acho que os alunos atuais da Unicamp, quando me vêm dando aula, como eu ainda dei hoje, e vem que a gente já está aí chegando nos 60, havia uma época na Faculdade de Medicina e no Departamento de Pediatria que a diferença entre o professor, o residente e o aluno era mínima, as idades eram quase próximas, porque a gente era todo mundo recém-formado, vindo da USP, vindo da Escola Paulista de Medicina, mas a implantação era uma residência com visão social. A gente tinha uma preocupação muito grande com a comunidade, com a atenção no posto de saúde, com o trabalho em Paulínia e, obviamente, com a formação integral do pediatra em todos os pontos, né? Os plantões eram muito puxados, a gente trabalhava 24 horas, todos nós dávamos plantões continuamente. E quando eu fui chefe do departamento, e nessa época do começo da comissão de residência, tinha uma coisa marcante, que até hoje os ex-alunos e os ex-professores, quando encontram comigo, comentam, é que eu criei uma reunião que chamava Encontro com o Chefe, às 7 da manhã. Todo mundo sentava no Paulistão, que era uma sala grande que tinha na Santa Casa, e a gente começava às 7 horas relatando as últimas 24 horas do departamento. E era das 7 às 8h30 da manhã, a gente recordava tudo que tinha acontecido no dia anterior. Isso marcou muito, e tinha muita gente que chorava, tinha gente, eu às vezes ficava com pena dos residentes, levava flores depois no dia seguinte, porque eu tinha apertado muito os residentes e tal. Me lembro de uma residente, que é uma pessoa muito importante hoje na universidade, não posso falar o nome dela, que eu fui tão firme com ela durante essa reunião que ela chorou. E aí todo mundo ficou em silêncio, eu não sabia o que dizer, não tive outra coisa senão sair da reunião, comprei uma dúzia de rosas e entreguei publicamente para ela, olha, peço desculpa, você é uma ótima médica e tal. Até hoje ela lembra disso, ela sabe de quem que eu estou falando, é uma professora hoje muito querida aqui na universidade. Se o senhor falasse um pouco sobre a comissão de implantação do novo Hospital das Clínicas, que o senhor pertenceu. Essa foi uma história maravilhosa, eu fico muito feliz de ter participado dela. Eu me lembro de, na hora do almoço, que era o tempo que a gente tinha, o professor Almeida, o professor Pinotti, depois mais tarde, chamarem a gente para ir fazer a conversa com os engenheiros que tinham um escritório ali no centro da cidade de Campinas. E eu me lembro dos desenhos que a gente fazia em cima da perna, assim, olha, eu queria um departamento de pediatria que tivesse um jardim no meio, que tivesse um banheirozinho especial, as crianças não podem se lavar em coisas altas e tal. E eu me lembro que a gente estava construindo o desenho e a planta do HC, e quando eu descobri que a enfermaria de pediatria ia ser no 4º andar, eu fiquei desesperado, mas como é que vai pôr jardim no 4º andar? E está lá o jardim no 4º andar, né? Eu me lembro que foi uma ideia nossa, que a gente queria um lugar em que as crianças pudessem brincar, pudessem trabalhar. Essa comissão trabalhou muito, várias pessoas participaram, era um sonho nosso, né? A gente hoje, depois de quase 40 anos, quando vem aqui no campus e vê a majestade desse hospital e a importância dele social para as pessoas que usam o nosso hospital de clínicas, a gente percebe que foi um sonho que se realizou. A gente tinha reuniões semanais, evidentemente tinha um problema econômico, um problema de dinheiro, era uma época em que a universidade estava crescendo muito, né? A construção desse hospital demandou um trabalho muito intenso, né? Desde a reitoria, na época da reitoria do professor Pinotti, particularmente. Eu tinha sido diretor associado do professor Pinotti 2 vezes, nas 2 vezes que ele foi diretor da faculdade, e acompanhei de perto. A mudança da Santa Casa para cá se deu na direção do professor Frederico Magalhães. Eu fui diretor da faculdade depois disso, mas ainda estava participando das discussões da comissão de implantação do novo hospital. Professor, aqui na minha pesquisa eu tenho que o senhor trabalhou como diretor da Faculdade de Ciências Médicas de 1976 a 1980. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa experiência. Eu fui diretor associado nesse período, de 76 a 80. Eu fui diretor da faculdade mais tarde. Eu fui diretor da faculdade de 88 a 90. Eu fui diretor associado quando o professor Pinotti era diretor, né?
E foi um dos primeiros diretores associados, assim, oficialmente da Unicamp. Naquela época o diretor associado não era tão importante na estrutura da universidade, mas o professor Pinotti me convidou para ser o vice-diretor dele, o diretor associado. E foi nessa época que eu fiquei mais com as questões de ensino, nas questões de ensino de graduação, e também nessa fase de construção, de vinda para cá, quando a gente trabalhava ainda lá na Santa Casa. Foi de muito trabalho, a gente fez uma parceria muito boa, foi uma época que nós trabalhamos muito em conjunto. O professor Pinotti era o chefe da obstetrícia, eu era o chefe da pediatria, era uma dupla materno-infantil que dirigia a Faculdade de Medicina. E foi muito interessante, eu acho que houve uma época em que a gente ampliou muito a Santa Casa, criaram-se ambulatórios, se reformulou muito, a gente investiu bastante, construiu coisas dentro da Santa Casa, reformulou os anfiteatros, né? A pediatria passou por uma reforma, o berçário foi um pouco arranjado lá em cima, lá na descida da famosa rampa da Santa Casa, quando a gente vinha dos Irmãos Penteados. E foi uma época também muito importante para a universidade, foi quando a Unicamp deu a grande expandida, né? Foi quando vários institutos foram criados, quando a gente começou a ter uma dimensão grande. Naquela época, a Faculdade de Medicina ainda tinha uma conotação muito assistencialista e de ensino. A gente ainda não era essa potência de pesquisa que somos agora. Mesmo comparado com a Unicamp, a gente estava começando as primeiras teses de doutorado, como eu falei. Tanto é que o diretor e diretor associado junto com alguns poucos, eram os primeiros doutores. Nós não tínhamos ainda pós-graduação oficialmente, né? Os doutorados ainda eram feitos tradicionalmente à moda antiga. Foi a minha época de diretor associado. Pode continuar como diretor da faculdade? Então, depois eu virei diretor da Faculdade de Medicina em 1988. Já tínhamos mudado para o campus, a grande maioria da Faculdade de Medicina já estava aqui no campus. Nós trabalhávamos naquele prédio, que hoje é um prédio de ambulatórios, né? De clínica médica. E eu sucedi ao professor Frederico Magalhães. Eu acho que um dos trabalhos mais importantes na minha época de diretor da Faculdade de Medicina foi a implantação de várias comissões de discussão ampla com os professores, alunos e funcionários. Foi quando nós mudamos a reunião da congregação, passamos a fazer naquela sala lá embaixo, no Paulistinha, né? E foi quando a gente começou os primeiros trabalhos de uma congregação mais participativa, mais ampliada, com discussões muito amplas. Eu peguei uma greve muito grande na minha época de diretor da faculdade, a famosa greve de 88, uma greve grande que durou acho que 2 meses por aí. Foi uma situação importante, mas saímos bem. A Faculdade de Medicina ampliou, nós começamos a implantação da pós-graduação, algumas pessoas foram contratadas, a faculdade começou a se desenvolver mais integralmente nesse período. Acho que eu ajudei um pouco a consolidar a vinda da Santa Casa para cá, que foi começada pelo professor Frederico Magalhães. Um fato que eu particularmente achei interessante é que o senhor foi representante da coordenação geral do programa de moradia estudantil do Unicamp. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Eu fui presidente da comissão de moradia, e teve uma outra coisa na minha história que tem a ver com a minha vida na universidade. Eu fui o primeiro representante docente no Conselho Universitário. Na época, antes do Conselho Universitário, chamava ainda antes do Conselho Universitário era Conselho Diretor. Eu fui eleito por todos os professores da universidade para ser o representante dos docentes no Conselho Diretor da universidade. Fiquei lá quase 4 anos e enfrentei grandes paradas lá na época que a universidade lutava bastante aí. Na época que não tinha ainda eleição para o Conselho. Depois no Conselho Universitário se modificou. Então fui o primeiro representante docente do Conselho e, por acaso, representando a medicina, o que parece paradoxal, porque da medicina não tinha maior número de docentes. Mas eu tinha uma certa ligação com o pessoal todinho já da Unicamp, Associação de Docentes, e eu acabei sendo esse representante docente. O que, aliás, foi o começo da minha visibilidade para o resto da universidade desde essa época do Conselho. E na moradia estudantil, foi uma atividade importante, eu era vice-reitor da universidade. E o vice-reitor me deram a incumbência de presidir a Comissão de Moradia Estudantil, que era
uma coisa difícil de fazer. Até hoje eu ainda tenho histórias pitorescas que aconteceram lá e que marcaram a minha vida, como entrar na moradia para diminuir problemas entre pessoas, né? Ir lá ajudar os estudantes a se acalmarem. E foi uma experiência muito boa, porque nós conseguimos, junto com o DCE da Unicamp, administrar moradia durante 4 anos, compatibilizando os interesses dos estudantes, os interesses da universidade, a utilização democrática das casas, permitindo que as pessoas realmente mais carentes, mais necessitadas, pudessem ter a moradia. Foi uma experiência de vida muito interessante, que também teve um papel importante na minha eleição para reitor depois, porque os estudantes do DCE, o pessoal da moradia, acabou convivendo muito comigo nessa época e me deu também um contato muito bom com a estudantada toda da universidade, que foi um trabalho muito agradável, muito prazeroso e fundamental, porque muitos estudantes que vinham para a Unicamp, se não tivessem a moradia, teriam dificuldade para estudar. Você começou a falar sobre os projetos realizados como reitor da Unicamp e mais algo que o senhor queria destacar? Bem, a minha vida na reitoria da universidade é toda uma história longa aí, né? Eu fui 4 anos vice-reitor, né? Fui coordenador geral da universidade e depois virei reitor, eleito pela comunidade. Eu acho que a coisa que eu mais me orgulho da minha época de reitoria foi toda a mudança no enfoque do ensino de graduação, o aumento dos cursos noturnos, né? A ampliação das faculdades. Foi uma luta muito grande, várias faculdades apareceram no período que eu fui reitor. A Faculdade de Arquitetura, por exemplo, foi uma grande luta, a Química Tecnológica, enfim. Por outro lado também foi a expansão do campus, né? Toda essa área da medicina nova, a partir daqui do hospital até a entrada da PUC, foi feita naquela gestão nossa. Toda essa entrada nova hoje da Unicamp, eu me lembro de andar nesse mato aqui sozinho com o assessor de imprensa meu, conversando com o prefeito do campus, como é que a gente podia para desafogar a entrada da Unicamp, como é que a gente ia resolver. E havia um projeto antigo que era muito difícil, porque era muito inclinada essa estrada. E aí, com parceria com a Prefeitura de Campinas, com o falecido prefeito Magalhães Teixeira, nós realizamos toda essa utilização do campus da universidade e da área da saúde. Começando a partir daqui de onde nós estamos, que terminava aqui o campus, naquela época que eu era, antes de eu assumir a reitoria, construímos essa entrada nova que vai dar lá hoje na ligação com a PUC, urbanizamos todo esse pedaço aqui, onde está hoje localizados os prédios todos novos, aí o CIPED, a Faculdade de Enfermagem, o Gabriel Porto, o antigo Gabriel Porto, né? E toda essa área nova foi um projeto muito grande. Além disso, as construções de várias bibliotecas no campus, foi uma ampliação muito grande. Praticamente começamos uma coisa que, isso não é um projeto meu, mas dos 3 reitores da época, da USP, da Unicamp e da Unesp, foram os programas de infraestrutura FAPESP. Infra 1, Infra 2, Infra 3 e Infra 4, que permitiu um investimento muito grande em laboratórios de pesquisa no campus da universidade, numa fase em que nós passávamos por um momento difícil. Uma coisa que eu lembro muito bem nos primeiros meses da minha gestão como reitor foi a vinda do Plano Real. E nós passamos de um mês em que a gente tinha inflação de 30% com a inflação zero, numa época em que era muito difícil de controlar essa verba, porque a gente trabalhava num regime de hiperinflação e de repente eu assumi uma universidade com um orçamento restrito, com tudo controlado. Foi uma época de bastante dificuldade. Assim mesmo conseguimos manter, pelo menos naquela fase, o poder aquisitivo dos salários dos professores e dos funcionários. Eu tive uma gratificação muito grande nos anos em que fui reitor da universidade, pelo contato que eu tive com toda a massa de professores e particularmente dos funcionários. Eu tive uma equipe de funcionários que me ajudou muito. Criamos várias entidades aí de assistência, de ajuda aos funcionários. Eu acho que terminamos o nosso projeto de reitoria de uma maneira muito gratificante, porque eu me orgulho de andar hoje pelo campus, né? Quase 8 anos depois de ter saído da reitoria, e tenho milhares de amigos. Em todo lugar que eu vou na universidade, há um sorriso, uma mão estendida, um abraço, alguém que lembra de mim como um amigo, não como um ex-reitor, uma pessoa que gosta de andar no Unicamp, gosta de estar com as pessoas, gosta de abraçar os funcionários, os professores, os alunos. Queria que o senhor nos contasse uma história pitoresca da época. Bom, tem muitas histórias interessantes, muitas histórias pitorescas. Eu acho que a história da Faculdade de Medicina e da universidade é muito gostosa de ser lembrada. Eu acho que mas eu me lembro, logo que eu cheguei aqui,
das dificuldades para chegar no campus da universidade, né? Essa estrada, a primeira estrada que ligava o campus, eu me lembro que no começo havia muita resistência, o pessoal tinha medo de vir lá da maternidade de Campinas aqui para o campus, porque diz que atolava, e a primeira vez, uma vez que veio um ônibus com estudante, ele atolou nessa avenida hoje, que é a primeira avenida da entrada da universidade, era um grande canavial, e estava se montando aqui o campus, né, universitário. E evidentemente a estudantada, os professores falaram, não, mas como é que nós vamos para aquele campus, etc e tal. E houve um dia, para vocês terem uma ideia, que o ônibus que trazia os estudantes atolou no meio dessa avenida, no meio do barro, e todo mundo desceu e teve que empurrar, porque o campus ainda estava sendo desbravado. A história pitoresca também, me lembro, num sábado que eu vim, estavam vendendo esses terrenos aqui em volta da universidade, um monte de professor tentando comprar terreno porque achavam que aqui ia ser o novo, né? E muita gente que tem casa por aqui comprou eles vendendo os terrenos em volta do campus da universidade para fazer as casas. Mas a história pitoresca que eu lembro, eu era conselheiro do antigo conselho diretor da universidade, e essa história aparece num livro recentemente lançado aí, e como todo sujeito muito jovem, muito afoito e muito falador, né? Eu era muito participativo e me lembro de um célebre conselho universitário em que a gente teve uma discussão muito grande com vários professores, e eu como representante dos docentes, defendendo um docente que estava para sair da universidade, e a situação chegou a tal ponto que o professor Zeferino teve que interromper o conselho universitário para apaziguar os ânimos, acalmar e pedir para a gente tomar água e se acalmar, etc. Que era uma universidade muito pujante, né, de participação muito intensa. Outras histórias que aparecem, que são sensacionais, são as histórias dos pacientes na Santa Casa, né, os primeiros pacientes que a gente atendia e as condições em que a gente atendia, né. Eu, há pouco tempo, me lembro de uma história de uma paciente que nós atendemos na Santa Casa e as mães não tinham onde dormir do lado das crianças. E eu me lembro de uma criança que estava sendo tratada na Santa Casa e eu perguntei para a criança o que ela gostaria. Ela falou, eu gostaria que a minha mãe tivesse um lugar para ficar junto de mim, porque a mãe dormia num tapetinho no chão, porque a gente não tinha como abrigar essa mãe. Na época mais antiga, hoje em dia nós temos aí alojamento conjunto para pais, e eles ficam junto com a gente, essas coisas estão caminhando bem. Várias histórias pitorescas. Professor, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os seus colegas, os alunos? Acho que a mensagem é de esperança, de fé, de alegria, de olhar para trás e ver uma trajetória de uma instituição que a gente se orgulha de pertencer, né? Hoje a Unicamp é um logotipo internacional, a medicina da Unicamp é uma instituição muito respeitada e eu percebo que isso foi construído graças a muitas pessoas, né? A mensagem que eu deixo é que as pessoas não devem esmorecer. Por mais dificuldades que apareçam, a gente tem condições de saltar adiante e continuar numa trajetória ascendente, de respeito profundo à importância de uma universidade pública, numa instituição pública como a nossa, e que seguramente presta um trabalho fabuloso e formidável para a comunidade, forma pessoas, forma médicos competentes, produz conhecimento novo. Então essa mensagem é a mensagem de acreditar, né? Acreditar que é possível construir uma sociedade mais justa, uma sociedade menos egoísta, mais tolerante, que aceite as pessoas, que todo mundo seja bem-vindo.